Então, eu resolvi gravar um vídeo sobre erros nos conjuntos de dados, né? É muito comum esses erros aparecerem. É muito mais comum do que você pode imaginar, né? Por exemplo, citando um caso real, durante a pandemia o governo ele liberava vários dados a respeito enfim, informações, né? Sobre as pessoas que estavam contaminadas, enfim. E entre esses dados, eu lembro porque eu fiz algumas pesquisas na época, havia, por exemplo, pessoas com 200, 300 anos de idade. Então isso claramente é um erro de anotação. Talvez alguém que foi anotar ia botar 20 e botou 200, ou é, ia botar 30 e botou 300, enfim, não importa. Esses dados são muito mais comuns, esses erros são muito mais comuns do que a gente imagina. Além de erros do tipo anotação, pode ter erros do tipo mentira, né? Alguém, pesquisa eleitoral, né? A pessoa não quer dizer o que ela tem medo de dizer o que ela vai, em quem vai votar, e aí ela mente, diz outro candidato, ou anula, ou diz que vai anular o voto, sendo que não vai. Então, o peso desses erros, ele é significativo na estatística, né? Então, para trazer eu quero fazer uma pequena análise sobre o que a gente pode fazer nesses casos, né? Quando há percepções, há dados que nós sabemos apenas olhando que tem algo errado, né? Por bem, além disso, eu trago isso num contexto totalmente ficcional, né? Eu imaginei aqui como se fosse uma vila de guerreiros de algum tipo de RPG. E, assim, eu esqueci uma coisa importante. Esse vídeo é uma versão informal de uma aula que está num curso meu sobre estatística lá na Udemy. Eu vou deixar o link na descrição. E lá, obviamente, eu trabalho isso de uma forma um pouco mais formal, né? De mais objetiva, né? Mas imagine o seguinte: você tem um grupo aleatório de guerreiros, magos, enfim, guerreiros de espada, e não importa, né? Eles têm três atributos que nós temos como ter conhecimento absoluto sobre eles, né? Quantidade de quests realizadas, poder de magia e poder de força. O que acontece, né? Tá aqui a distribuição gráfica desses dados. E aí eu peguei alguns parâmetros estatísticos deles, né? Média, variância, o total, né? Total eu digo a soma desses valores absolutos, que é o que nós estamos vendo aqui. Perfeito. E daí, né? Seguinte, eu vou inserir então erros propositais nesse conjunto de dados. Aquele conjunto de dados que eu mostrei no slide anterior são os valores absolutos. A gente sabe com certeza que aqueles valores é aquilo ali. Como que eu sei? Eu criei os dados, então eu sei, né? Agora, como é que nós obteríamos esses dados? A gente teria que realizar um censo, né? A gente teria que fazer uma pesquisa e perguntar a cada um dos guerreiros quanto é que vale esses atributos para cada um deles, né? Então, por exemplo, um determinado guerreiro tem 12 quests realizadas, uma magia de poder mágico de 94 e uma força de 62. Bom, isso aqui a gente obtém com as entrevistas, né, fazendo o censo. A gente tem essa ideia de que o censo ele é uma forma de obter dados. De fato uma das formas de obter dados mais precisa que nós temos, porque você está consultando a população inteira. O problema disso é que você fica sujeito a mentiras ou erros nos dados, essas poluições nos dados, como eu estou mencionando aqui, né? E é sobre o quanto isso influencia nos dados que eu quero trabalhar nessa aula. Então observe aqui o seguinte: eu contaminei três dados apenas, né? Ou seja, esse 200, esse 100 e esse 400. Isso dá um total de 5% de mentiras para esse conjunto de dados, porque são 20 indivíduos, 3 atributos cada, 60, né, ao todo, conjunto de dados. 3 mentiras para 60, 5% de mentiras. E um total de 15 mentirosos, mais ou menos, né? Nós temos aqui 20 dados e 3 pessoas que contaram alguma
mentira. Perfeito. Tá? Ok, então vamos ver o que isso muda na estatística dos dados que a gente já conhece. Olha só, esses são os dados reais. Esse aqui a gente não tem acesso, né? Se a gente estivesse realizando a pesquisa propriamente dita. Né? Os dados irreais, esse aqui foi o que nós obtivemos de forma através do censo. Né? Observe, né, quanto isso varia aqui na média, na magia, nos valores médios da quest, magia e força. Né? Uma significativa mudança aqui na força, algumas mudanças sutis aqui na magia, na quest, e a mesma coisa aqui nas variâncias e no total. Né? Obviamente, quanto maior for o tamanho da mentira, ó, veja que nenhum outro indivíduo tem força maior que 200, com exceção desse aqui que tem força igual a 400. Então, só de bater o olho você já desconfia, rapaz, talvez esse dado aqui seja mentiroso, né? Seja um dado falso. E esses dados falsos vão ocasionar essa diferença significativa nos parâmetros estatísticos. Né? Isso significa de fato que só porque ele destoa dos demais, que todo ponto fora da curva é um dado falso? É claro que não. Esse é o problema. Né? Esses cisnes negros, né? Esses, como é que a gente pode chamar? Esses pontos fora da curva, eles às vezes são só dados raros mesmo. Né? Você pode ter que realmente alguém muito mais forte do que os demais. Ou se você estivesse fazendo uma pesquisa econômica, né? Se você tem ali um bilionário no meio de pessoas comuns, é claro que ele vai destoar, deslocar a média, vai, enfim, modificar toda a estatística pela sua presença. Então não é o simples fato de ser diferente dos demais que faz com que aquele dado seja real, mas é um fator de desconfiança. Né? Nesse caso aqui, como eu botei com a mão, eu tenho absoluta certeza que eu posso dizer que eles são irreais, né? Esses que estão marcados em roxo aí. Tá. Então é muito comum, de uma forma, digamos, superficial, os alunos estão lá fazendo uma aula experimental, né? E tem que fazer uma análise gráfica de um determinado conjunto de dados que eles obtiveram em um experimento. E aí falta um dado qualquer entre dois outros dados. Aí eles vão lá e substituem pela média. Em alguns casos isso pode funcionar. Quando o regime de comportamento é linear, por exemplo, né? Se você está estudando o comportamento de um sistema massa-mola, lei de Hooke, a substituição pela média pode ser útil, né, para a formação do gráfico. Mas eu estou mostrando aqui que nem sempre isso é verdade. Na verdade, a maioria das vezes não é. Aqui nós temos o valor do censo, que é o valor que nós medimos. Nesses dados aqui existem as mentiras. Aqui embaixo nós temos os valores dos dados reais, que a gente não tem acesso, a gente deseja chegar nisso aqui, mas nós só conhecemos porque é uma situação fictícia, né? É uma situação controlada, melhor dizendo. E aqui é o valor corrigido pela média, ou seja, eu peguei esses dados roxos que estavam com os valores errados e apaguei eles e substituí pela média, somei todo mundo aqui e dividi pelo número de indivíduos, no caso 20, e substituí aqui pelo valor médio. Olha só o que nós obtivemos. Eu marquei com verde e vermelho os dados que se aproximaram dos dados reais e os dados que se afastaram, em vermelho, os dados que se afastaram dos reais. Né? As quests aqui, por exemplo, era 44,1, quando na verdade o correto é 41,35. E a substituição pela média aproximou um pouco da situação real. Então isso aqui houve uma pequena melhora. Já a magia não, ela se distanciou muito. Ó. Ela estava em 72, quando na verdade era 71, e foi para 67. Né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores que melhoraram e 4 que pioraram. E como é que você ia saber disso, sendo que na situação experimental, na situação em que você está realizando o seu censo, você não conhece aqui os dados reais?
Como é que você ia saber qual desses parâmetros melhorou e qual deles piorou? Não tem como, né? Além disso, veja, se nós realizarmos aqui alguns histogramas desses conjuntos de dados, aqui eu tenho na fileira de cima, né, 3 gráficos com os histogramas das quests, magia e força. Observe que aqui está com o erro, né, que é aliás, com a mentira, né? Por exemplo, a força aqui está com aquele indivíduo de supostamente força igual a 400. Quando eu substituo pela média, ele desaparece, ó, mudou até a escala aqui do gráfico, vai de 25 a 175. E o que aconteceu? Repare que não tem nada aqui perto, por exemplo, aqui na força, né? Não tem nada perto do valor da média que seja com frequência maior do que 1. Agora, quando nós vamos pela substituição da média, a gente aumentou os valores próximos à média. Nós temos aqui 1 com um valor próximo de 2. E, além disso, mudou também o próprio valor da média, né? O valor da média antes era 110,50 e passou a 96,3. Houve uma diminuição por causa dessa substituição pela média. Tá. Perfeito? Então, o que a gente aprende com isso? Substituir pela média distorce a distribuição, reduzindo artificialmente a variância. De fato reduz a variância. Tá vendo? Você vê pelo gráfico da força que está mais frequente aí, né? Ou tá mais visível, né? Ia de 0 a 400. E agora está indo de 20, um pouquinho menos que 25 até um pouquinho mais que 175, né? A gente diminuiu a variância artificialmente. E aumentamos a frequência do valor médio. Os valores médios estão mais frequentes. Perfeito? Então, esses são 2 defeitos da substituição pela média. Pode ser que em algumas situações seja útil, sim, substituir pela média, mas a grande maioria das vezes você perde muita informação ou contamina seus dados, né? Aqui eu coloco uma outra sugestão que é muito comum de aparecer ser mencionada, né, que é a correção amostral. Talvez, se nós diluirmos a conjunto de dados, em vez de pegar ele completo, se a gente pegar amostras e realizar a estatística dessas amostras, a gente dilua o efeito do erro, das mentiras sobre esse conjunto de dados. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei aleatoriamente 10 indivíduos e realizei a mesma estatística aqui para cálculo de média e variância. Não peguei o total porque obviamente o total ia mudar muito, né? Mas veja, ó, houve uma melhoria em relação ao dado do censo para quest, magia, força nas médias e na variância na quest e na magia, né? Aqui também tem que ser pontuado, né? Porque a gente não pode olhar para a variância de conjuntos de dados diferentes. Lá nós tínhamos 20 conjuntos de dados, né? Aqui nós temos 10. Então, assim, essa informação aqui ela não é muito útil, mas mesmo assim eu coloquei. Então, houve uma melhoria. De fato, nós conseguimos diluir o efeito da mentira, né? De minimizar o efeito da mentira sobre esse conjunto de dados. Agora, isso aqui pode ter sido só sorte, né? Eu vou mais uma vez sortear mais 10 indivíduos aleatoriamente, pode até repetir alguns deles, e ver o que acontece com esse novo conjunto de dados. Ou seja, eu fiz de novo o mesmo processo, né? Quando eu fiz isso novamente, ó, entraram 2 mentiras em vez de uma só. Então vamos lá. Realizando de novo aquela estatística de média e variância, praticamente tudo piorou, né? Ou seja, a gente percebe que essa correção amostral ela é muito dependente da minha percepção de onde estão os erros, onde estão as mentiras, onde estão esses dados que são falsos, né? Se eu sei onde eles estão, talvez faça sentido pegar uma amostra onde eles não existem. Se eu não sei onde eles estão, porque às vezes é difícil mesmo você ter essa compreensão de onde é que é um dado mentiroso, onde é que é um dado que é falso, aí realmente a pesquisa amostral é completamente irrelevante, né? Por bem,
Correção por exclusão, isso aqui também é muito citado, né? Bom, e se a gente simplesmente apagar os dados? Repare aqui o seguinte, né? Se eu apago e substituo por zero, eu estou trocando informações, eu estou inserindo informações que não deveriam existir. Então, a exclusão por substituição por zero é obviamente terrível, né? Você vai mudar a variância, vai mudar a média, vai mudar tudo na estatística. Então, o que é mais comumente citado? Você realmente exclui aquele atributo daquele dado. Como? Por exemplo, aqui onde nós tínhamos, eu não sei, desculpa, o celular tocando aqui. Nós tínhamos aqui um conjunto de dados, esse primeiro roxo aqui de cima, né? Que era mentiroso, e eu resolvi apagá-lo. Quando eu apaguei, como é que eu fiz isso? Eu puxei todo mundo que estava abaixo dele e substituí aqui na parte de cima. Porque aí, em vez de você ter 20 linhas, 20 conjuntos de dados, agora nós vamos ter 19. Olha aqui, por exemplo, o problema que isso ocasiona, né? Esse indivíduo aqui, ele tinha 23 de poder de magia e 185 de força. Ao substituir, o 23 e o 185 estão agora descorrelacionados, né? Eles estão separados um do outro. Para esse conjunto de dados não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque eles são aleatórios. Eu mandei uma inteligência artificial sortear números aleatórios para as quests, magias e forças. Então eles são descorrelacionados. Agora, numa situação real, provavelmente esses dados seriam correlacionados. Quem realizou muitas quests provavelmente vai ter mais poder de magia ou mais poder de força, ou os dois. Então haveria uma correlação entre os dados. Quando eu faço a correção por exclusão, eu quebro a correlação. Eu estou misturando aqui os atributos de diferentes indivíduos. Percebe? Então há também um defeito nesse processo. Mas enquanto as estatísticas a respeito dos parâmetros, né, média e variância, houve uma significativa melhora, né? Veja, nós temos aqui, desses parâmetros que a gente está analisando, somente um, que foi aqui a média da magia, que não ficou legal. Mas todos os outros se aproximaram dos valores reais, né? Então, sim, se a sua pesquisa não depende da compreensão da correlação entre os eventos, a correção por exclusão ela pode ser muito útil, uma vez que você quer apenas isso, média e variância, por exemplo, né? Agora, se você precisa dessa correlação, a correção por exclusão ela é terrível, né? Ela vai criar correlações que não existem nos dados reais. Ok, então o que a gente tem de conclusão em relação a isso? O tratamento depende da natureza do erro. Se possível, colocar filtros no seu conjunto de dados que já eliminem de imediato a possibilidade desses erros. Por exemplo, idades. Você bota um filtro que vai dizer, sei lá, 120, 130, né? Não tem, até onde eu sei, não existe uma pessoa que atingiu 140 anos de idade. Então, você já elimina essa possibilidade de sequer ser anotado aquele dado. Você tem que conhecer os dados, entender qual é a natureza desses erros para propor uma solução. Não existe uma bala de prata para você dizer, olha, substitua pela média, substitua pelo... Tem outra que eu não coloquei, né, que é o valor modal, né, substitua pelo valor modal. Não importa. Você primeiro tem que conhecer a natureza dos erros. Eles vieram de erros de digitação, eles vieram de mentiras, eles vieram de onde é que veio esses erros, né? Primeira compreensão é isso. Depois, o que eu quero com esses dados? Qual é o meu objetivo? Se eu não preciso da correlação entre eles, talvez seja interessante a correção por exclusão. Se eu preciso dessa correlação, talvez a minha única saída seja a substituição pelo valor modal ou pelo valor médio, enfim, não sei. Isso vai depender do que eu quero, da onde veio os erros e do que eu quero obter, certo?
certeza absoluta, a gente infelizmente não tem como ter, porque reconhecer erros nesses dados é muito difícil. Uma outra coisa que você pode fazer é ter tipo um double check, né? Uma segunda forma de, é, como é que eu posso dizer, checar a veracidade daqueles dados. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa no sentido de econômico, você poderia estar conferindo o que a pessoa declarou de receita que ela tem com o que ela declarou no imposto de renda, né? Então poderia ser um fator de dupla checagem se aqueles dados são verdadeiros ou não. É, então é isso. Não, infelizmente não tenho uma bala de prata aqui para apresentar para vocês. Isso, a estatística é realmente uma disciplina bem complicada, bem difícil. Eu não sou estatístico, mas como físico eu trabalhei com algumas coisas nesse sentido. E caso você queira se aprofundar, eu tenho um curso sobre estatística. Na verdade, o curso é sobre caminhadas aleatórias, né? Mas eu aproveito para falar um pouquinho sobre estatística básica. E ele está lá na Udemy, ou seja, é um daqueles cursos vitalícios. Você compra uma vez e pode ter acesso eternamente. E toda vez que eu fizer uma atualização, você recebe a atualização sem pagar mais nada. E vai estar na descrição, né? Desculpe aí o vídeo longo. Obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo.